Olá, galera da primeira série, tudo bem? Vamos iniciando a nossa aula de hoje. Aula de hoje: correção dos exercícios avaliativos sobre transformações da matéria e mudanças de estado físico, ok? Orientação: neste primeiro momento, vocês apenas assistam a videoaula, não faça nenhuma cópia até o momento, certo? Apenas faça a observação da discussão do que nós faremos aqui nesta explicação, certinho? Vamos lá. Questão número 1. Quando você sai de uma piscina e se expõe ao sol, sua pele fica seca depois de algum tempo. É correto dizer que a água, letra A, vaporizou, letra B, evaporou, letra C, entrou em ebulição ou letra D, ferveu? Bom, gente, claro, letra B, evaporou, porque nós temos o processo da mudança do estado líquido para o estado de vapor, onde nós temos, quando o nosso corpo está molhado, nós temos a água no estado líquido. Após um período, nós temos o aquecimento da nossa pele, e o aquecimento da nossa pele faz a água transformar no estado de vapor. Então, nós temos que ocorreu a evaporação. Isso também acontece quando nós colocamos uma roupa molhada no varal para secar. Quando você lava, por exemplo, o piso da sua casa, a parte externa, e aí, após algum tempo, a água ela seca, então ela evapora. A evaporação é a principal, é a única e principal fonte de formação das nuvens, tá? Então suponhamos que aqui nós temos uma poça d'água. Então essa poça d'água, ela vai evaporar. Vamos melhorar aqui. Então preste atenção, nós temos aqui um recurso muito bom para as nossas aulas a partir de então. Você tem uma poça d'água aqui. Essa poça d'água ela vai evaporando, as gotículas de água vão indo para a atmosfera e lá na atmosfera forma o que nós temos chamada de nuvens, tá? Então o processo de evaporação é a causa da formação do que nós chamamos de nuvens. E aí depois de um período que essas nuvens elas estão com uma certa densidade, ela acontece a precipitação, que é a passagem de vapor para o estado líquido novamente. Nós temos aí a condensação sendo ocorrido nesse fenômeno, tá? Então vamos lá, questão número 1, letra B. Você que marcou letra B, parabéns. Se você errou a questão, espero que agora você tenha compreendido o sentido da mesma. Vamos lá. Questão número 2. Dada a tabela a seguir em relação ao estado físico das substâncias, a pressão é de 1 atmosfera, a alternativa correta. Então veja, nós temos 5 alternativas, só uma alternativa é correta, certinho? Bom, nós temos aqui substância na primeira coluna, substância de 1 a 5. Nós temos a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, tá? Pessoal, a brincadeira é o seguinte, ó. A gente geralmente faz uma retinha. Aqui nós colocamos, ó, a temperatura de fusão e aqui a temperatura de ebulição, certinho? Vamos lá. O que acontece com o material quando ele está antes da fusão? Qual é o estado físico dele? O estado físico dele é o sólido. Ele está no estado sólido. Justamente na temperatura de fusão, nós temos aqui uma mistura de sólido mais líquido, ou seja, esse material está acontecendo nele o que nós chamamos de fusão. Por quê? Porque agora ele está derretendo. Vamos colocar numa linguagem bem simples para que a gente venha a entender, tá? Então nós temos aqui o sólido mais líquido, justamente na temperatura de fusão. Entre o líquido, ó, então preste atenção, entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, nós temos o material totalmente no estado líquido, certinho? Então ele já ocorreu toda a fusão, todo o sólido que nós tínhamos foi transformado em líquido. Então, neste intervalo de temperatura entre a fusão e a ebulição, nós temos o material todo líquido.
Na temperatura de ebulição, nós temos uma mistura de líquido mais vapor, ou seja, o material ele está migrando do líquido e indo para o vapor, e depois da temperatura de ebulição, nós temos apenas o vapor, tá bom? E aqui lembrando, antes da temperatura de fusão, nós temos o material no estado sólido, certinho? Então é justamente essa análise que nós fazemos aqui para responder a questão número 2, ok? Vamos lá, vamos eliminando aqui as alternativas. A questão A fala que 1 é sólido a 30 graus. Tá. Qual é a temperatura de fusão da substância 1? Menos 218. Qual é a temperatura de ebulição? Menos 183. Gente, 30 graus está onde, se eu for montar essa retinha? 30 graus está muito para frente do menos 183. Então, passou muito da temperatura de ebulição. O que nós temos a 30 graus Celsius? Apenas vapor, tá bom? Então, ele fala que esse material ele é sólido à temperatura ambiente, então nós temos que essa alternativa é falsa, não é verdadeira, ok? A substância 2 é líquida a 100 graus. Então vamos lá. Temperatura de fusão da substância 2 é menos 63 e a temperatura de ebulição é 61. 100, o valor 100 positivo está à direita do 61. Então já passou da ebulição. Esse material também, ele é vapor e não líquido. Logo, a alternativa B também é uma alternativa falsa. Letra C. 3 é sólido a 25 graus Celsius. Vamos lá. Temperatura de fusão desse material é de 41 graus e a temperatura de ebulição 182. Onde que está o valor 25? O 25 está à esquerda do 41. Opa! Antes da fusão, o que nós temos? O material no estado sólido. E o que ele diz? Que 3 é sólido a 25 graus Celsius. Essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Tá bom? Letra D. 4 é líquido a 480 graus Celsius. Vamos lá. Temperatura de fusão 801 e a de ebulição 1473. Vamos lá. 480, gente, está à esquerda do... Aqui a gente tem uma reta numérica, tá? Eu estou analisando matematicamente uma reta numérica. O 480 está à esquerda do 801. E à esquerda da fusão, nós temos o quê? O material no estado sólido. E aqui o exercício fala que é líquido. Alternativa falsa também. E letra E, 4 é gasoso a 2.400 graus Celsius. Vamos lá. A temperatura de fusão desse material é de 1.535 e a de ebulição 2.885. Nós estamos avaliando que temperatura? 2.400. 2.400, gente, está entre a fusão e a ebulição. Ó, 2.400. Está à esquerda do 2.885 e à direita. Então, está entre a fusão e a ebulição. O material que está entre a fusão e a ebulição, ó, ele é líquido. E a alternativa está dizendo que ele é gasoso. Portanto, também nós temos aqui uma alternativa falsa. Então, quando ele pede a única alternativa correta, gente, o que nós temos? Nós temos aqui a letra C, dizendo que a substância 3 ela é sólida a 25 graus Celsius, tá bom? Então vamos marcar aqui a questão C como alternativa correta da número 2. Certinho? Tá legal. Questão número 3. Diz assim a questão número 3. Analise a tabela a seguir com relação ao estado físico sólido, líquido e gasoso das substâncias da tabela. Quando se encontram em um ambiente a 40 graus, ó, eu estou avaliando a 40 graus Celsius, e pressão de uma atmosfera, a alternativa verdadeira é. Gente, sempre é a uma atmosfera, tá? Não se preocupe com essa pressão. Deixa eu só descer um pouquinho mais a minha tabela. As alternativas estão um pouco divididas aqui. Certo. Bom, vamos lá.
O que nós temos aqui? A 40 graus, então eu já estou avaliando em uma temperatura já determinada. Então vamos lá. Eu vou marcar substância por substância, tá? Bom, onde está o 40 graus aqui? Na substância 1. 40 graus está entre menos 63 e à esquerda de 61. Então, o 40 graus ele está à esquerda, ele está entre a fusão e a ebulição. O material ele é líquido a essa temperatura. Menos 176 e 34. 40 está à esquerda, está à direita da ebulição. Então, o material ele já está no estado de vapor. Lembrando, gente, que eu estou analisando o que nós fizemos na questão 3, tá? Eu estou analisando essa relação. Isso aqui é uma regrinha geral. Antes da temperatura de fusão, o material é sólido. Na temperatura de fusão, nós temos uma mistura de sólido mais líquido. Entre a temperatura de fusão e ebulição, nós temos o material todo líquido. Na temperatura de ebulição, líquido mais vapor. E depois da ebulição, o material totalmente no estado de vapor. Tá certo? Então, nós temos aqui o material todo no estado de vapor. Professor, alguns exercícios fala gás. Pode. Não seria certo, tá? Porque gás já é uma substância já naquele estado físico mesmo. Mas aqui nós estamos trabalhando estado de agregação. Vamos colocar vapor. Se o exercício trouxer é gás, a gente analisa como gás, mas não é certo, tá bom? Beleza. Substância 3, o etanol. Temperatura de fusão ou ponto de fusão menos 177, menos 117 e a ebulição 78. Onde que está o valor 40? O valor 40 está à esquerda do 78. Então está entre a fusão e a ebulição. O material é líquido a temperatura ambiente, a temperatura de 40 graus, tá? Certinho. O fenol, temperatura de fusão 41 graus, temperatura de ebulição 182. Gente, o 41 graus, o 40 graus, que é a temperatura considerada, ele está um pouquinho à esquerda do ponto de fusão, tá? Então ele não é ainda fusão. Portanto, eu tenho o material ainda no estado sólido, tá? Bem analisada essa questão. 40 graus está à esquerda de 41 na reta numérica. O material ainda está no estado sólido. Beleza. E a última substância, o pentano, nós temos menos 130 graus para fusão e 36 para ebulição. Nós temos o número 40 à direita do valor de 36, que é a ebulição. Logo, nós temos o material no estado de vapor. Ok? E agora nós vamos, então, marcar as alternativas. Letra A, relaciona substâncias sólidas. Vamos lá. O 4 é sólida? O 4 é sólida, sim. O 2 é sólida? Não, o 2 é vapor. A gente nem continua a análise, tá certo? Letra B. Gente, isso aqui é uma questão de vestibular, tá? Universidade Federal de Minas Gerais. E exercício vestibular é assim, você vai eliminando. Se já furou na questão 2, na segunda afirmação, você nem precisa fazer a outra, tá? Alternativa B. Agora eu vou trabalhar substâncias líquidas. Um é líquido? Sim, um é líquido no esqueminha que eu fiz. 2. O 2 é vapor. Já não está certo. Então, a letra A é falsa, a letra B também. Tudo bem? Gente, lembrando, você precisa fazer esse esquema aqui, ó, perfeitamente. Que se você não fizer, aí você erra. E outra coisa, se você ir tentando analisar a questão por questão sem fazer esse esqueminha aqui, você vai se dar mal, você vai se confundir muito. Tá? Então, já faz o esquema primeiro, depois analisa as alternativas. 2 e 4 são vapores. Bom, vamos lá. 2. O 2, opa, o 2 é vapor. E o 5, aliás, né? E o 5, opa, o 5 também é vapor. Então, essa alternativa é verdadeira. Letra D. Agora nós vamos para os gases. Aí, gás, igual eu falei para vocês, é bem apertado aqui a nossa consideração de gás. Então, essa alternativa já está totalmente errada. Mas vamos lá. 1 é gás? Não, já furou. Letra E, 4 é gás, 4 é sólida. Tá bom, gente? Portanto, nós temos a letra C, que é a alternativa correta. 2 e 4 são vapores. Certinho? Espero que vocês estejam compreendendo. Vamos lá. Questão número 4.
da Universidade Federal do Espírito Santo. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Vamos lá. Não precisa analisar as alternativas antes. Vamos descer aqui. Não analisa as alternativas antes, deixa para você analisar depois. Faça o esqueminha primeiro, para você não se confundir com tentando marcar a alternativa certa. Isso nunca dá certo, tá bom? Então vamos lá. Vamos analisar. O que o exercício pede? Primeiro, o número de fases. Ele pede só fases, certinho? Quantas partes visíveis nós temos? O sistema 1, ó, veja, eu tenho uma parte visível que é o líquido amarelo. Eu tenho uma outra parte visível que é esse cubo, possivelmente é um cubo de gelo, é sim, água, óleo e gelo. E eu tenho uma outra parte visível que é a água. Então, neste primeiro exemplo, nós temos 3 fases. Questão 2. Sistema 2. Água gaseificada, ou seja, água com gás e gelo. Então vamos lá. Quantas alternativas nós temos? Quantas fases? Eu tenho uma fase que é o gelo, uma fase que é a porção líquida e uma fase que eu vejo que são o quê? As bolinhas de gás. Então aqui nós estamos vendo 3 fases, 3 porções visíveis da matéria. O gelo, a água e as bolhas de gás. Aqui nós também temos 3 fases, ok? Muito bom. E o terceiro sistema, nós temos óleo, gelo, água salgada e granito. Vamos lá, vamos marcar as fases que nós temos. Eu tenho essa fase, que é um líquido amarelo, sendo o óleo. Eu tenho uma outra fase, que é o cubo de gelo. Eu tenho uma outra fase, uma outra porção visível, que é a água líquida. E aqui nós temos sal misturado, mas o sal se dissolve, porque aqui nós estamos falando água salgada. Então, o sal ele se dissolve na água. Então, nós vemos apenas uma porção. E nós temos uma outra porção, que é o granito. Aqui embaixo, devido à densidade, ele fica no fundo do recipiente. Quantas fases nós temos? Aqui nós temos 4 fases, 4 porções visíveis da matéria. Qual a alternativa que eu vou marcar, gente? Ele fala respectivamente, ele fala nas ordens 1, 2 e 3. Então vai ficar 3, 3, 4. 3, 3, 4 nós temos a alternativa B. Questão número 4, alternativa B, como alternativa correta. Certinho? Vamos seguir a nossa aula. Questão 5. Constitui-se exemplo de sistema bifásico, ou seja, um sistema que contém 2 fases, com um componente. Então, preste atenção, tá? Então, nós temos álcool hidratado. Esse álcool hidratado é aquele álcool que a gente compra no supermercado, na farmácia. Quantas fases nós vemos, pessoal, nele? Apenas uma fase. Então, já fura aqui, ó. Eu quero um sistema bifásico, então esse não serve, esse aqui é falso para a gente. Letra B. Água com cubos de gelo. Opa! Vamos voltar aqui no exemplo anterior, ó. Vamos pegar a água e gelo, esquece as bolinhas, tá bom? Não temos as bolinhas na água com gelo. Não é um sistema bifásico? Por quê? Porque eu estou vendo o gelo, não é isso? Eu estou vendo a porção líquida. Mas é um único componente. Tanto o gelo quanto a água líquida é formado por qual substância? Água. Então, nós aqui já estamos marcando a letra B como a alternativa correta. Água com cubos de gelo. Constitui, portanto, um sistema bifásico, contém 2 fases, com um único componente, sendo a água. Tá bom? As outras alternativas, portanto, estão erradas, não coincide com o que o exercício nos pediu. Questão número 6, da Universidade Estadual do Ceará. A mica se misturou mais intimamente com o feldspato e o quartzo para formar a rocha por excelência, a pedra mais dura de todas, a que suporta ser sem ser esmagada os 4 andares terrenos do globo. Do livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Bom, isso aqui é um trecho tirado deste livro. A rocha mencionada pelo autor é, letra A,
uma mistura heterogênea, o granito, uma substância pura, o calcário, uma mistura homogênea, o mármore, ou uma liga metálica, a pirita. Gente, letra A, uma mistura heterogênea, o granito, tá bom? Nós temos o granito aqui, uma formação rochosa constituída por feldspato, quartzo e mica. Elas se interagem para formar uma mistura heterogênea denominado granito. Questão 6, letra A. As outras a gente não precisa nem analisar, tá bom? Questão número 7. Sabendo que a temperatura de fusão do ferro a uma atmosfera é de 1536 graus e que ele é usado para produzir motores de automóveis e grelhas de churrasqueira, a previsão correta sobre a temperatura de um motor em funcionamento e do carvão em brasa na churrasqueira é, tá? Então veja bem, pessoal, esse valor aqui, ó, de 1536 é o que? É a temperatura de fusão. Está escrito aqui, temperatura de fusão. Lembra o que é a temperatura de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Beleza. Então nós estamos querendo aqui saber a previsão correta sobre a temperatura de um motor em funcionamento e do carvão na churrasqueira. Tá, esses dois exemplos, a temperatura é maior que 1536, é menor que 1536 ou é igual a 1536? Gente, quando o motor está em funcionamento, ele derrete? Ele funde? Né? Na verdade, ele passa do estado sólido para o estado líquido? Não. Então, essa temperatura ela tem que estar abaixo da temperatura de fusão. O carvão é a mesma coisa. Quando ele está em brasa, não derrete a churrasqueira. Então a temperatura deve ser menor que a temperatura de fusão. Logo, para os dois casos considerados, B menor que 1536. Bem tranquila. Se fosse maior que 1536, se fosse a letra A, o motor ele derreteria, tá? O carvão, a churrasqueira, tudo derreteria. E se fosse igual a 1536, nós teríamos aquela condição que nós colocamos na questão número 3, número 2 aqui, ó. Se a temperatura é igual à temperatura de fusão, nós teremos o material derretendo, teremos uma mistura de sólido para líquido. Então, o motor e a churrasqueira, o carvão, eles estariam aí bem no estado de transição, sólido para líquido. E isso não acontece. Logo, a temperatura do motor em funcionamento e do carvão em brasa sempre é menor que 1536, certo? Muito bom. Questão número 8. Os primeiros habitantes cozinhavam seus alimentos sobre pedras aquecidas dentro de recipientes de couro cheios de água ou envolvidos em folhas vegetais e cobertas por terra. Classifiquem físicos e químicos os fenômenos a seguir, tá bom? Então vamos lá. Eu vou marcando aqui na letra se é físico ou químico para depois a gente analisar. Cozer alimentos. O cozer alimentos é um processo físico ou um processo químico? Gente, é um processo químico, né? É um processo em que há mudanças nas estruturas químicas dos materiais. Você tem, por exemplo, você não pode comer comida, a carne crua, mas quando você cozinha ela, frita, assa, você muda as propriedades dela e aí você já pode ser utilizado aquele alimento para o seu para a sua manutenção, para a sua vida. Então aí você já pode saber que ocorreram então transformações químicas naquele sistema. Evaporar água. Evaporar água é o processo 1, é o processo físico, porque apenas estamos o quê? Trazendo a água de líquido para o estado de vapor, como nós já discutimos em exercícios anteriores. E letra C, queimar alimento, queimar madeira. Queimar madeira é um processo químico. Você tem um processo em que você está ofertando aí energia, oferecendo energia para o sistema e nós temos a produção de outras substâncias. Então ele pede a sequência correta, tá? Então vamos analisar. Essa questão ela pode ser um pouco confusa no que tange
a numeração e letra. Então, o que nós temos aí? Ó? Aqui o A é o número 2. Então, nós temos 2A na letra B, letra D e letra E. Então, a gente já descarta o A e o C, tá bom? Então, 2A. Depois, o B. O B é 1. Então, 2A, 1B. Ainda continuo com a letra D também, 2A, 1B. E eu já descarto a letra E. Então, eu estou entre o B e o D. 2A e 1B. E queimar madeira é um processo químico, volta no 2, 2C. Então, nós ficamos aqui com a alternativa D. Alternativa D, 2A, 1B, 2C. A alternativa B furou porque ela fala que o fenômeno C ele é em 1, ele é físico, e isso não acontece, tá bom? Então, nós temos aí que a questão número 8, alternativa D, D de Deus. Tudo bem? Muito bom. Questão número 9, da Universidade também Estadual do Ceará. O tratamento de água que a CAGES distribui consiste basicamente na adição de sulfato de alumínio, cloro, flúor e outros produtos químicos. A água após o tratamento classifica-se como, vamos lá, mistura homogênea, mistura heterogênea, mistura azeotrópica ou substância simples. Galera, essa não tem como errar, hein? Mistura heterogênea. Por quê? Porque além da água, o que nós temos? Sulfato de alumínio, cloro, flúor e outros produtos. Mas quando eu pego um copo d'água, por exemplo, o que eu estou observando visivelmente? Apenas um aspecto uniforme. Então, quando eu olho para a água potável, quando eu olho para a água potável, eu vejo ali o que? Apenas uma fase. Mas eu sei que esse sistema tem mais de um componente, mais de uma substância. Portanto, aqui nós temos uma mistura homogênea e o professor aqui errou. Olha que coisa feia, hein, gente? Eu falei que não tem como errar e o professor aqui na explicaçãozinha ele errou. Não é mistura heterogênea, é mistura homogênea. Às vezes a gente fica com as coisas na cabeça e a gente não passa desapercebido. É letra A, é uma mistura homogênea. Olha aqui, ó, o que eu considerei aqui? Uma fase, tá? Então, perdão pela meu rápido equívoco, tá bom? Então, não é uma mistura heterogênea, não. Por quê? Porque nós temos apenas uma fase no sistema, tá? Perdão pela minha rápida confusão. Letra A, mistura homogênea, porque aqui nós temos mais de um componente, mas eu vejo apenas uma única porção visível do sistema. Questão 9, letra A. Bem, vamos à última questão da nossa atividade avaliativa da aula anterior. O gráfico a seguir indica as mudanças de estado da substância pura, chumbo, quando submetida a um aquecimento. Em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos? Gente, preste atenção, ó. Aqui a gente está fazendo o quê? A análise gráfica de uma substância pura. E o que nós temos de característica básica em uma substância pura? Que no ponto de fusão e ponto de ebulição, as temperaturas são constantes. Isso nós aprendemos na teoria e aqui nós estamos aplicando no exercício. Então, as temperaturas são constantes. Então, o exercício pede justamente na fusão e a ebulição. Nós temos aqui, ó, no tempo de 10, vamos subir um pouco aqui, no tempo de 10 a 20 minutos, nós temos uma temperatura de 328 graus. Essa temperatura é a temperatura de fusão, tá? E a gente sabe, estudando, tendo aqui a familiaridade com o conteúdo, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, antes de 10 minutos, ou seja, antes da temperatura atingir o 328 graus, eu tenho o material todo no estado sólido. Entre 10 e 20 minutos, o material ele passa pela fusão, então aqui nós temos uma mistura de sólido mais líquido. Terminei todo o sólido, apenas nós temos o aquecimento, então aqui nós temos material só no líquido, e este valor de 1755 é a temperatura de ebulição. Lembrando que o que eu falei para vocês, que entre a fusão e a ebulição, nós teremos sempre o material no estado líquido. E que na ebulição eu tenho uma mistura de fases, líquido mais vapor.
Isso aí acontece nesse experimento de 35 minutos a 50, e depois de 50 minutos, todo o líquido já não existe mais, tudo foi transformado em vapor, e após este intervalo aqui, após o valor de 1755 graus, nós temos apenas o aquecimento do vapor, tá bom? Então, o que o exercício quer, gente? Ó, em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos? Quais são os intervalos? Aqui, sólido e líquido, e aqui, líquido mais vapor. Quais são os tempos? Entre 10 e 20 minutos e entre 35 e 50 minutos. Se você não tiver atenção nessa análise gráfica, você se confunde, tá? Então, nós temos aqui de 10 a 20 minutos e de 35 a 50 minutos, letra D, para finalizar a lista com chave de ouro, D de Deus. Portanto, nos intervalos de 10 a 20 minutos, ó, coexistem duas fases. E de 35 minutos a 50, coexistem também duas fases, que é justamente onde, vamos escrever aqui, justamente a fusão e a ebulição. Tá bom, gente? Bom, terminamos. Questão 10 fica a letra A. Terminamos a nossa lista. Tarefa para casa, então, depois que você terminou de ver aqui os exercícios, a correção, você vai fazer a correção e me mandar as fotos. Professor, eu acertei toda a lista. Não preciso mandar foto? Precisa da mesma forma. Eu acertei todos os exercícios, tirei 10. Precisa me mandar a foto para registro da atividade, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.